Paz do Senhor. Paz do Senhor de novo. Paz do Senhor, povo de Deus. Sempre bom saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos iniciar o momento da palavra. Junto a isso, a gente tem alguns aprendizados práticos para o nosso dia a dia, sempre com o objetivo da edificação do crente e a transformação de vidas. Mas tudo isso a partir da palavra de Deus. Para quem não escutou ainda, a gente está falando sobre ter calma, agir com sabedoria, agir com discernimento, domínio próprio. É sobre isso que a gente vai estudar agora. E esse é o momento da palavra. E aí eu já começo te perguntando, meu irmão. Como é que você está lidando com as situações estressantes do dia a dia? Você é daquelas pessoas que reagem no calor da emoção? Será que você consegue manter a calma e agir com sabedoria? Nós vivemos em tempos muito difíceis, tempos onde tudo parece acontecer rápido demais. Rotina acelerada, redes sociais bombardeando a gente com informações constantemente, pressões no trabalho, conflitos familiares, trânsito caótico, ônibus lotado, metrô. No meio de tudo isso, muitas vezes a gente acaba se estressando, né? Reagindo sem pensar, tomando decisões impulsivas, e aí depois a gente se arrepende. Quantas vezes já dissemos palavras que não deveríamos ter dito? Estava falando pro Sandrinho aqui, antes de começar o programa. Eu já fui assim, já era explosivo, calmo, brigava. Tá com o Sandrinho aqui muitas vezes, irmão, todo mundo sabe que briga. Criança, adolescente, adulto. Veja, tem necessidade de uma coisa dessa? Família desunida, família que poderia estar aproveitando momentos bons, juntos, engrandecendo o nome do Senhor até, porque quando você quando você vive uma vida de união, você está exaltando o nome do Senhor na sua família, mostrando que a sua família, ela realmente é uma família de Deus. Mas a gente aprende, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que tudo isso não vale a pena. Quantas vezes a gente toma atitude precipitada e aí vem consequências que poderiam ter sido evitadas, né? Eu já passei, irmão. Péssimo. Mas acontece isso, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente é governado pela emoção. A emoção no momento. E aí nem se conhece muitas vezes a sabedoria e o domínio próprio. São coisas que eu tenho procurado estudar e procurado entender melhor e transmitir. Transmitir para meus irmãos em Cristo principalmente. Esse entendimento que eu tenho ganho com a palavra de Deus. Mas o que faz alguém agir com calma diante das adversidades? Será que manter o controle emocional significa ser fraco? Será que a verdadeira força está exatamente em saber gritar ou saber segurar esse grito? Em se irar ou tomar decisões com sabedoria? Tem uma coisa que eu gosto muito de aprender com a palavra de Deus, mas eu fico procurando em várias fontes de aprendizado, fonte de aprendizado secular, inclusive, que é a coisa que o Consciência Cristã também traz para nós, palavras que a gente aprende, coisas que a gente aprende aqui que são extra Bíblia, mas que são muito úteis para a vida do cristão. E eu posso ver e posso te falar que a própria ciência já provou que a inteligência emocional é um dos fatores mais importantes para sucesso na vida de uma pessoa. Pessoas que sabem controlar suas emoções, pessoas que evitam responder por impulso e que mantêm o equilíbrio nos momentos difíceis, são as pessoas que se destacam na vida. Criam bons relacionamentos, tomam decisões melhores. E hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. A gente vai entender como é que a gente pode desenvolver esse autocontrole, aprender estratégias práticas, manter a calma e principalmente ver como tudo isso está alinhado com os princípios que a gente aprende
na palavra de Deus e que serve muito para nossas vidas. Então aproveita, você que está aí na rede social, qualquer que seja ela, compartilhe esse link para que essa palavra chegue a mais e mais pessoas e várias pessoas comecem a ser edificadas com esse entendimento, assim como eu tenho sido. É uma constância, irmão. É uma constância. A gente procura a cada dia aprender mais e é passo a passo. É devagarinho. Não adianta a gente chegar e pensar que no estalar de dedo toda a vida vai mudar. Não vai. A gente aceita Jesus como nosso Salvador. A gente começa a agir com sabedoria, procurar o entendimento da palavra, a mudança de mentalidade, que é uma das coisas que a gente fala aqui constantemente na Consciência Cristã. Mas não é de uma hora para outra, não. É aprendizado constante. Aprendizado constante, e esse é um dos versículos que eu mais gosto. Tem muitos versículos que são muito edificantes na nossa vida, mas foi um dos primeiros que aprendi a observar depois da minha vida adulta. Esse versículo ele fica ali no livro de Provérbios. Provérbios é um livro incrível de sabedoria, é um livro incrível de aprendizados. Meu Deus, sou grato a Ti, Deus, por ter deixado essa Tua santa palavra, para que nós possamos aqui edificar nossas vidas, aprender que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Isso está escrito lá em Provérbios, no capítulo 15, no verso 1. E a gente pode aprender, meu irmão, que esse provérbio ensina um dos princípios fundamentais para a vida de cada um de nós, principalmente como cristãos. Relacionamentos interpessoais, a maneira como a gente corresponde ao próximo, corresponde às pessoas que a gente convive. Como é que isso pode acalmar ou como isso pode inflamar uma determinada situação? A resposta branda desvia o furor. Quando alguém nos confronta com raiva, irritação, com palavras duras, a nossa tendência natural é responder com o mesmo tom. Mas a Bíblia ela nos ensina que uma resposta calma, suave, uma resposta equilibrada, ela pode evitar um conflito que muitas vezes termina crescendo, aumentando e perdendo o controle. Manter a calma, falar com mansidão, é desarmar uma discussão maior antes que ela se torne algo incontrolável. A gente pode ver quando Jesus foi confrontado ali pelos fariseus e até mesmo por Pilatos. Ele não revidou com agressividade. Ele permaneceu sereno, tranquilo. Ele foi muito sábio. Ele mostrou ali que o verdadeiro poder, ele está em uma palavra que eu tenho guardado no meu coração, na minha alma, no meu entendimento. E essa palavra é temperança. E o que é que significa temperança, irmão Flávio? Temperança é ter domínio próprio, é ter controle sobre a situação, ter controle sobre as suas palavras, as palavras que você vai proferir, palavras aquelas que devem ser ditas como palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que trazem paz ao coração, paz ao entendimento, palavras que vão fazer com que você seja edificado, palavras que aquela situação não saia do controle, porque a palavra dura, ela suscita a ira. E se a gente responde com dureza, com rispidez, com agressividade, a gente começa a suscitar a ira, como diz a Bíblia. E aí você faz com que aquela outra pessoa que está próxima a você reaja da mesma forma, criando um ciclo ali de ofensas, um ciclo de conflitos. Muitas vezes uma simples discussão, ela se torna uma briga grande, irmão. Simplesmente porque um quis ser mais duro do que o outro. Simplesmente porque um quis ser mais macho do que o outro, queria ali dizer que manda, dizer que faz, é do meu jeito, eu faço, eu grito, eu posso, é do meu jeito e pronto. Tem cuidado, crente. Ninguém quer ceder, né?
Ninguém quer ceder muitas vezes. E aí termina causando um ciclo, irmão. Um ciclo de conflito, um ciclo de ofensas. E eu já falei aqui no Consciência Cristã sobre isso. Quando vê, a pessoa não sabe nem por que começou a briga, simplesmente por um tom de voz. Um tom de voz, um querer do meu jeito. Acontece. Já aconteceu comigo. Tenho certeza que já aconteceu com você também. Ninguém quer responder. Responder com sabedoria, com tranquilidade. Quer responder com raiva, com ira, com palavras duras. Imagina que alguém chega até você exaltado, criticando, reclamando. E aí você vai, critica também, responde também. Começa uma briga, não começa? Começa um conflito, é certo. Mas se você responder com calma, você acalma aquele coração ali. Muitas vezes você desarma aquela outra pessoa, desarma aquela situação. E essa situação é resolvida sem problemas maiores. Na prática, antes de responder, respire, pense. 3 segundinhos podem fazer toda a diferença. E nesse momento desses 3 segundos você vai pensar assim: essa resposta que eu vou dar, ela vai resolver ou ela vai piorar a situação desse conflito? Porque discussões, meu irmão, aqui no Nordeste a gente conhece discussão como já uma briga, né? Mas por causa disso, porque as discussões aqui são muito acaloradas. Famílias, elas começam a se criar problema entre si, pessoas, irmãos. Normalmente entre irmãos isso. Desde criança, adolescente, e aí vai crescendo, vira adulto, continua essa... É do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. Mas você a partir de hoje está aprendendo. Aprendendo que se você fizer assim, ó, coisa simples, vê? 3 segundinhos. Essa resposta, nesses 3 segundos você vai pensar. Essa resposta vai resolver ou vai piorar essa situação? Porque aí nesse momento você vai se lembrar também. O cérebro é muito rápido, o cérebro funciona em frações de segundos. Frações de segundos vão fazer a diferença. E aí você vai lembrar que palavras ditas no calor da emoção podem causar feridas. Feridas que são duradouras, podem levar muito tempo aí para ser cicatrizadas. Jesus, ele nos ensina a sermos pacificadores. Ser pacífico, irmão, não é ser fraco, não. Muito pelo contrário. Ser pacífico é ter domínio próprio sobre a própria vida, sobre as próprias palavras, sobre as próprias atitudes. Então, utilize disso na sua casa. Nós estamos numa semana onde nós estamos aprendendo sobre oração. Quando você ora, você se fortalece nesse sentido também. Você começa a refletir mais sobre aquilo que você vai fazer, sobre como você vai proceder diante do seu irmão, do seu amigo, do seu colega de trabalho, seu irmão da igreja, talvez, na sua casa, qualquer lugar onde houver risco de conflito. A convivência, ela traz. A convivência, ela traz conflitos, traz discordâncias de pensamentos, discordância de ideias. E acontece, pode acontecer com todo mundo. Mas se a gente for sábio, se a gente souber utilizar esses 3 segundinhos aí que eu estou te falando para pensar, calma, essa resposta, ela vai resolver ou ela vai piorar essa situação? Pense nisso. Pense nisso, porque muitas vezes você consegue evitar uma briga por causa de 3 segundos. Brigas desnecessárias, brigas que não tem sentido. Brigas que ninguém nem se lembra porque estava brigando depois de um certo tempo. Só se lembra que o outro queria dizer que era do jeito dele e pronto. Que o outro tratou com rispidez, que o outro tratou com grosseria. E aí o que você faz? Aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Foi ela, foi a mulher. Não foi a mulher, foi a cobra. Desde o pecado original. Isso aí acompanha a humanidade desde aquela época. Então tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado porque se evita briga desnecessária. Com simples atitudes. Atitudes simples que podem mudar e trazer grandes resultados na nossa vida.
Tem um outro versículo que é muito forte em minha vida que eu quero trazer para os irmãos. É um versículo que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, que fala ali dos frutos do Espírito. Aliás, ele fala do fruto do Espírito, não é no plural. A gente aprende isso aqui no Consciência Cristã também. Muita gente fala frutos do Espírito, mas não é frutos do Espírito. Se você ler lá na Bíblia, está escrito fruto do Espírito. Eu posso fazer uma analogia a uma laranja cravo, por exemplo. O fruto do Espírito como um fruto que está descrito ali na Bíblia. Mas aquele fruto ele tem diversos gomos. É claro que a laranja cravo tem o mesmo sabor, o mesmo gosto ali naqueles gomos. Quando você abre ela, você vê vários e vários gomos. E o fruto do Espírito, a gente pode fazer uma analogia com algo parecido com isso. Eu vou te falar quais são as virtudes e as características do fruto do Espírito. Lá em Gálatas está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E esse último é o que nós precisamos entender melhor nesse programa. Nós vamos falar sobre os outros, mas de maneira bem breve. Amor. O amor, ele é o primeiro, é o fruto mais forte do Espírito. Pelo amor que a gente consegue exercitar todos os outros atributos do fruto do Espírito. O amor ágape, o amor que é falado. O apóstolo Paulo chama essas qualidades de fruto do Espírito. E o amor é a primeira dessas virtudes. O amor que vem de Deus, o amor que se sacrifica pelo próximo sem esperar nada em troca. Assim como Jesus fez na cruz, dando sua vida por nós, mesmo sem que a gente merecesse. Ajudar alguém que te tratou mal, ajudar alguém que te feriu talvez, alguém que te falou mal de você, alguém que fez alguma coisa contra você, ou até mesmo usou palavras duras contra você. Somente utilizando o amor, irmão, é que você vai conseguir. E o amor ágape. Aqui no Brasil, as pessoas não têm muito entendimento sobre o que é o amor de verdade, confundem amor com muita coisa. Mas esse amor ágape é o amor que Cristo ensinou para cada um de nós. É o amor que Ele demonstrou que Ele veio ao mundo para morrer por nós da sua vida. E esse amor é o que faz você perdoar quem lhe feriu. É o que faz você tratar bem as pessoas que trataram você mal, que tiveram palavras duras contra você. E é sobre isso que a gente está estudando. Sobre a calma. 3 segundinhos. Calma, crente. Calma. 3 segundos. 3 segundos não vai resolver nada na tua vida. Aliás, 3 segundos não vai ser tempo perdido para nada na tua vida. Ele pode resolver sim muita coisa. Pode resolver brigas que seriam feitas, confusões que seriam tomadas a partir de atitudes que você tomaria se você não estivesse escutando essa Consciência Cristã de hoje, ou se você não tivesse refrescado na memória essa característica do fruto do Espírito, que é a temperança. É a última característica. A gente vai chegar lá. Hoje a gente está falando, para quem está acompanhando a rede a partir de agora, a gente está falando sobre calma, agindo com sabedoria e com domínio próprio, sobre situações adversas na vida da gente que a gente precisa ter calma, precisa ter tranquilidade e aprender. E a segunda característica do fruto do Espírito é a alegria. A alegria, ela não é apenas uma felicidade passageira. É a alegria profunda que vem da certeza da salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Pai. Paulo e Silas, quando estavam ali na prisão, eles estavam presos, irmão. Mas mesmo assim estavam cantando louvores a Deus, e a gente sabe que apesar dessas dificuldades que você está passando, se você tiver uma vida de gratidão, tudo pode ser resolvido. Paulo e Silas, eles estavam presos, foram cantando, e veja que tudo foi resolvido na vida deles. Calma, tem calma, crente, temperança, sabedoria. Permanecer com o coração grato, irmão, faz com que, mesmo em tempos difíceis, a gente esteja ligadinhos com o céu.
nós estejamos ligadinhos com o céu e a vida de gratidão agrada a Deus. E não somente agrada a Deus, não. Ela faz com que a sua vida mude. A sua vida comece a ter um diferencial em relação a outras pessoas. As pessoas começam a enxergar Cristo em você. E esse resultado não é bom somente para outras pessoas, não. Isso é só um reflexo. É bom para você mesmo. Uma vida de gratidão, meu irmão, faz com que tudo mude. Quantas vezes você já não viu alguém que tem dinheiro, que tem um quarto confortável com ar-condicionado, uma cama confortável da maior que tem, King Size Plus, gigante lá, mas vive socado dentro daquele quarto com depressão, com ansiedade, tomando remédio para tudo, não sai de casa, não tem graça na vida, não tem gratidão a Deus pelo que tem. E quantas vezes a gente vê um pobrezinho que mal tem o que comer, tantas vezes, meu irmão, tá ali sorrindo, agradecendo a Deus pelo cuscuz que tem. É isso mesmo. Uma vida de gratidão muda tudo. E essa gratidão, ela vem da alegria. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. E é isso que a gente deve exercitar na nossa vida. Calma. Pratica a alegria na tua vida. É muito melhor. É muito melhor agir com sabedoria, com domínio próprio, que é a temperança. A gente vai chegar lá. Esse versículo é lindo. Gálatas 5:22, para quem está começando a acompanhar agora. Fala do fruto do Espírito. E a terceira característica do fruto do Espírito é a paz. A paz é a tranquilidade no coração. A tranquilidade que nós cristãos devemos exercitar a cada dia, mesmo no meio de tribulações. Lembra de Jesus dormindo no barco? Jesus dormindo no barco ali na tempestade. Ele não se desesperou, irmão. Então, você fala, mas Jesus é Deus. Siga o exemplo dele. Como Deus se fez homem, como homem, se fez servo, se humilhou, deu a vida por você. Você está se fazendo servo? Siga o exemplo dele. Procure primeiro com os de casa, depois com os da rua. Você vai conseguir, tenho fé nisso. Vamos juntos, uns pelos outros, orando, aprendendo juntos aqui. Tranquilidade no coração, mesmo no meio de atribulação, de confusão, de gente que veio falar alto com você, que veio tratar você com grosseria. Em vez de se desesperar, meu irmão. Problema financeiro, por exemplo, é uma das coisas que aflige muita gente. Paz no coração. Confie que Deus vai prover, mas confie em Deus. Tome uma atitude. Muitas vezes a pessoa confunde confiar em Deus com ficar esperando no Senhor. A vida é movimento. Faça as coisas com confiança. Procure crescer primeiro espiritualmente. As demais coisas serão acrescentadas. Mas aí você deve procurar sim um emprego secular, procurar crescer, desenvolver na vida, ter aprendizados aqui nessa terra. Mas comece com os céus. Tenho certeza que sua vida vai melhorar. Inteligência emocional, fruto do Espírito, calma, sabedoria, domínio próprio. Veja quantas palavras que a gente tem aprendido aqui, tem entendido, tem compreendido e tem procurado levar para a nossa vida a cada dia. Quarta característica, quarta virtude do fruto do Espírito: paciência. Esperar sem murmuração, sabendo que tudo tem um tempo, tudo está no tempo de Deus. Lembra de Jó? Lembra do exemplo de Jó? Jó, ele sofreu muito, mas ele permaneceu ali fiel a Deus até receber a sua restauração. Ele não perdeu a paciência, irmão. Ele não perdeu a paciência nem no meio daquela provação toda, perdendo tudo que tinha. Um homem rico, além de perder tudo que tinha, perdeu a sua própria família. E foi ali, nunca negou a Deus, nunca murmurou por causa daquilo, mesmo com sua esposa chegando junto dele e dizendo, nega esse teu Deus, ele não negou. Naquela época já desenvolvia o fruto do Espírito. Já o primeiro livro
Não é o primeiro livro da Bíblia, na Bíblia que a gente tem, mas cronologicamente, ele é um livro mais antigo da Bíblia. Estudiosos conseguiram identificar que o livro de Jó, ele é um livro de estudo. Inclusive tem uma Bíblia, é um livro antigo. Inclusive tem uma Bíblia uma Bíblia cronológica, que ela tem o livro de Jó como primeiro. Não estou lembrado o nome agora, mas posso trazer para os irmãos em breve. Paciência. Não perde a paciência, irmão. Às vezes um ônibus lotado, uma pessoa que pisou no teu pé. Trânsito. Pegou um metrô. Aí tá dentro do ônibus, o motorista deu aquela freada. A mulher quer logo xingar a mãe do motorista, coitado, tem nada a ver. Pensa, crente. Tu é crente, lembra disso. E perde com os outros na rua, perde com familiar em casa, criança, mulher. A convivência termina fazendo isso. Mas a gente tem que exercitar o fruto do Espírito a cada dia. E aí tem outra coisa. Fruto do Espírito. Benignidade. Ter um coração inclinado para ajudar, para fazer o bem. Ser gentil, oferecer ajuda. Mesmo quando não é conveniente para você. Quando você começa a exercitar esses primeiras características do fruto do Espírito que eu estou te falando, pode ter certeza que o último também vai ser muito mais fácil de você conseguir exercitar. Lembra que eu falei que o amor é a primeira característica? Que é através do amor que você consegue mudar. É através do amor que você consegue tratar melhor o seu próximo. Benignidade. Coração inclinado a fazer o bem. E aí vem a bondade também. A bondade é fazer o que é correto. Fazer o que é honesto. Fazer o que é bom moralmente. Ser justo no trabalho. Não trapacear. Não prejudicar outras pessoas. E aí a gente vai para a fidelidade. Fidelidade que é ser confiável, ser leal. Ser leal primeiramente a Deus, ser leal com as pessoas que você convive, com sua família, com sua esposa, com seu marido. Lealdade, fidelidade. Cumprir promessas, manter a sua palavra, prometer e cumprir. Dizer que vai fazer e fazer. Meu irmão, eu tenho certo receio de pessoas que me dizem amanhã sem falta. Quando a pessoa diz para mim amanhã sem falta, é porque já passou algumas vezes do prazo, combinou um prazo comigo, e aí diz amanhã sem falta. Trata dessa forma não, crente. Esse amanhã sem falta, puxa vida, uma falta de palavra, uma falta de compromisso, uma falta de honra. Porque não cumpre, irmão. Vai lá e diz que vai fazer e não faz. Você não é ser fiel com aquilo que você fala. Você vai perder a credibilidade com aqueles que são seus, aqueles que são próximos. Confiança é uma coisa que se demora tanto a conquistar para você perder tão rápido, pelo simples fato de não ter compromisso com a sua palavra. É uma das características do fruto do Espírito. Isso faz parte da sabedoria. Isso faz parte do assunto de hoje. Mansidão. A gente está chegando lá no domínio próprio, na temperança. Temperança é o meu foco de chegar aqui. A gente vai passar por todos esses. Passando por todos esses, pode ter certeza. A temperança para você vai ser tranquilidade. Mansidão. Mansidão é ter um espírito humilde, um espírito controlado, um espírito sem arrogância. Explosões, raiva, rancor. Moisés, veja, homem de Deus. Foi chamado ali muitas vezes de homem mais manso da terra. Está lá em Números, está lá no livro de Números isso. Homem mais manso da terra, mas quando Deus mandou ele tocar a rocha, ele irado com o povo, irmão. Ele deu, como aqui no Nordeste a gente diz, ele deu uma cipuada na rocha. Deu uma lapada, meteu o cajado na rocha. A rocha até deu água. Mas não foi da forma que Deus disse para ele fazer. Deus disse outra coisa. Deus disse, Moisés, toca na rocha. Vocês dizem, irmão Flávio, e eu? Você está aprendendo, crente. Moisés não tinha isso aqui escrito para aprender, não. Exercitar sabedoria, viu, crente? Moisés era homem de Deus, sim. Mas eu tenho certeza que Moisés não tinha
Esses adventos que nós temos hoje, tecnologia, conectividade, tenho certeza que na casa de Moisés não chegava a Rádio Novas de Paz através da internet, onde você está conseguindo me ver aqui no YouTube, ou talvez não, pelo aplicativo da Rádio Novas de Paz. Moisés não tinha isso não. Você tem. Você está aprendendo. Está aprendendo aqui junto comigo. Moisés, ele bateu na rocha e pagou caro por isso. Então, meu irmão, numa discussão, numa situação onde você precisa se impor muitas vezes, faça isso com calma, com tranquilidade, com sabedoria, com temperança, que é o domínio próprio, que é essa nossa próxima característica que nós vamos explorar, entender, estudar aqui no Consciência Cristã. E a gente está falando de fruto do Espírito. Domínio próprio é a 9ª característica do fruto do Espírito. E o que é isso, meu irmão Flávio? É a capacidade de controlar as próprias emoções, os próprios desejos. Porque o ser humano, irmão, ele tem vontade logo de bater de volta. Se ele levar uma tapa, ele não vai querer dar uma tapa não, ele vai querer esmurrar, ele vai querer derrubar, ele vai querer fazer pior. Essa é a natureza humana. Será que você está agindo assim? Será que você está agindo pela carne ou pelo Espírito? Lá em Gálatas, exatamente aqui nessa passagem que a gente está lendo, Gálatas 5:22, anteriormente, nos capítulos anteriores ao 22, ele fala das obras da carne. Ele fala que essas obras são justamente contrárias ao fruto do Espírito. São coisas que o ser humano vem com aquilo dentro dele que ele precisa tratar, ele precisa mudar a cada dia. É isso que a gente vem aprendendo aqui no Consciência Cristã. Esse aprendizado maravilhoso que Deus tem a oportunidade, Deus tem me dado a oportunidade de ter juntamente com os irmãos. Esse aprendizado, essa vivência que estamos tendo juntos, irmãos. Essa interação. Glória a Deus. Estou vendo aqui muita gente conectada através do YouTube e eu vou falar de domínio próprio mais um pouquinho. Segura aí, crente. Domínio próprio é onde eu queria chegar. Mas eu quero interagir um pouquinho com os irmãos, porque daqui a pouco está chegando o momento do clamor. Daqui a pouco está chegando e a gente precisa, junto, orar pelos outros. Orar para que tenhamos mais domínio próprio, calma, sabedoria. Que possamos agir com mais temperança. Eu já vi um irmão perguntando aqui sobre se ele tinha vontade de perdoar. Ele dizendo, irmão Flávio, eu não tenho vontade de perdoar. Você nunca vai ter vontade de perdoar, crente. Perdoar é uma decisão que você precisa tomar, assim como responder às pessoas com temperança, responder às pessoas com sabedoria, com calma. É uma decisão que você precisa tomar, ter calma. 3 minutinhos, 3 segundinhos, não é nem minuto, segundo. 3 segundinhos, será que a resposta que eu vou dar vai edificar ou vai destruir? Será que o que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? Não precisa ser só resposta, não. Pode ser uma fala qualquer, uma fala que você vai chegar para uma pessoa e falar alguma coisa. Uma fala qualquer, crente. Eu vi aqui também a irmã Zelma Lira, Pai do Senhor, irmã Zelma. Bênção do Senhor, irmã Zelma Lira. Aldenice Guedes, irmã Ivanilda Souza, Sandra Maria, Mila Augusta. Marília Nunes também, que já está por aqui, aprendendo muito com Consciência Cristã. Zelma já compartilhou, viu, crente? E você, já compartilhou também? Compartilha esse link abençoado aí, que mais pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus. Os aprendizados que temos aqui nesse programa abençoado, criando assim uma consciência cristã em cada um de nós.